pessoal, tudo bem? É com muito prazer que a gente está aqui hoje, na primeira edição do nosso evento Age Your First, que tem como objetivo, então, colocar os profissionais de RH como protagonista do presente e do futuro também. Nosso foco aqui hoje é estar compartilhando conhecimento, experiências, informações desses profissionais de RH, trazendo pautas bem interessantes e bem atuais também. Bom, eu sou Alice Ferraz, eu sou gerente de negócios da Grow. E hoje a nossa pauta vai falar sobre o protagonismo do profissional de RH como força do negócio na gestão remota. Para isso, então, a gente trouxe uma convidada, a Rafaela Miller, que eu vou primeiro agradecer, né, que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, né, compartilhando experiências com a gente. E eu vou pedir nesse primeiro momento, então, que tu te apresente para nós, conte brevemente um pouquinho, né, da tua trajetória, do que tu faz, qual empresa tu trabalha, e depois disso, então, a gente já inicia a nossa pauta. Bom, a minha trajetória, né? Eu sou psicóloga de formação e muitas pessoas escolhem trabalhar no RH. Eu digo que eu fui escolhida pelo RH porque eu acabei ingressando nessa área até antes de entrar na faculdade, ou seja, faz um certo tempinho que isso aconteceu. E até quando entrei na faculdade eu tinha uma perspectiva muito clínica, como acredito que muitos profissionais que vão para essa área, e aí acabei me apaixonando. Ingressei no que a gente ainda nem chamava de Talent Acquisition, né? Naquela época era recrutamento, seleção, a nomenclatura para isso. Passei alguns anos, na verdade, nunca me desvinculei plenamente dessa atividade, até porque hoje trabalhando com liderança e a parte interna também, então você continua trabalhando com seleção, com essa parte. Migrei para a área de treinamento e depois vim para a área de desenvolvimento, que é o que eu tenho feito nos últimos anos até os dias atuais. Então, já passei por algumas esferas dentro do RH. Legal, então. Bom, então entrando na nossa pauta, né, que eu comentei, queria que tu me contasse um pouquinho, que tu falasse como tu enxerga, né, essas transformações, justamente, né, como tu tem uma trajetória longa já. Vamos fazer aí um pequeno retrospecto, né, como é que tu enxerga o profissional do RH de alguns anos para hoje, assim, quais as principais diferenças que tu vem observando? Legal. Eu falei no início, antes não se chamava nem Talent Acquisition, né? Era outro Sim. nome que tinha para essa atividade. Então, são inovações que vêm acontecendo aí ao longo dos anos. E, em geral, quando a gente vai avaliar mudanças, a gente pega alguns ciclos, né? E aí, estava pensando aqui no ciclo dos últimos 5 anos, o que aconteceu, só que a gente teve um evento no meio disso que, com certeza, fez com que este ciclo ele seja diferente de qualquer outro que a gente já tenha passado, né? Que foi a questão da pandemia, que aqui no Brasil, fortemente, a gente veio sentir isso em março do ano passado, né? E aí, eu acredito que a evolução, as mudanças que aconteceram neste período, elas foram muito maiores, muito mais rápidas e talvez muito mais significativas que em períodos talvez até mais longos que a gente já tenha vivido, de ciclos maiores que a gente tenha vivido, né? E a gente sabe que todas as áreas de uma organização são indispensáveis, senão elas não estariam lá, mas que existem as áreas que são mais reconhecidas facilmente, que são áreas que são touchpoints de clientes, de aberturas de negócio, e tem aquelas áreas que a gente chama que são mais de suporte do negócio, né? E que, como já brincamos aí no passado, se está indo tudo bem, ninguém lembra delas. Quando começa algum problema, elas começam a ser acionadas, né? E o RH, inclusive, já sofreu esse tipo de comentário. E neste momento da pandemia, o que ficou muito evidente, isso não só para a nossa realidade da Volkswagen Financial Services, mas o que eu vejo em várias outras empresas, foi efetivamente uma atuação diferenciada do RH, onde todos esses profissionais, porque não foi uma área exclusiva, né, para você conseguir fazer a manutenção do negócio, todas as atividades, né, desde lá de como é que esse cara vai trabalhar em casa, a gente não tinha, não neste formato, deste jeito, muitas empresas não estavam nem preparadas para isso.
No nosso caso, a gente até estava começando um piloto, que a gente chamava de flex office, não era nem home office, porque o intuito era que você não necessariamente trabalhasse na sua casa, podia ser em qualquer lugar. Mas isso ainda estava num projeto piloto, e de repente, da noite para o dia, você tem que fazer toda essa transformação e cuidar de todos os aspectos que envolvessem, né, uma empresa de continuar as suas atividades. Então, a mudança assim, que a gente vê foi de um protagonismo que vem se buscando durante muito tempo dentro da área de RH, de que não seja reativa, né, mas que seja protagonista, que ajude a organização, que ela sente na mesa para tomada de decisões. Recentemente, assim, semana passada, um outro artigo de uma rede de RH falando, olha, o RH está sentando na mesa para tomar decisões, que é uma busca de longa data, né? Então, o que eu venho percebendo é que são momentos, e infelizmente a gente não queria ter passado por uma pandemia, mas já que passamos, que a gente aprenda alguma coisa com isso, né? Em que o RH está se mostrando efetivamente indispensável para o negócio, né? Andando, não precisa necessariamente estar na frente, mas junto, tá? Apoiando todos os movimentos que as organizações vêm passando, e num momento como esse, então, ainda mais indispensável. Então, tu acaba destacando um ponto positivo, né, nessas mudanças que vem acontecendo, né? E nesse contexto, né, e entrando também na questão da gestão remota, especificamente, quais são os desafios, assim, que tu vem observando com relação a essa gestão, assim, como que tu tem enxergado isso, os principais desafios mesmo? Olha, todo o trabalho remoto tem sido um grande desafio, né? Sim. Porque tirando aquelas empresas que já trabalhavam nesse formato, né? E ainda assim, porque ele não é, e você é repetitivo aqui, porque já se fala muito, não é um home office, né? Nós estamos passando por um momento de isolamento, né? É um home office forçado, não é opcional, e aonde a gente não está conseguindo ainda tirar todos os benefícios dele, porque eu me lembro quando a gente falava assim, nesse piloto de trabalhar em casa, que a hora que eu estivesse no trânsito, eu ia estar fazendo uma outra coisa. Ia ser uma hora salva no meu dia, né? Que eu ia poder fazer algumas coisas extras, melhorar a minha qualidade de vida. E a gente vê que isso ainda não é possível, porque eu ainda não estou conseguindo ir aos lugares que eu imaginava que eu iria poder ir, ou estudar e tudo mais. Tudo bem que os formatos mudaram, né? Mas o que a gente vê é que tudo ficou agora já melhor internalizado, melhor adaptado. O ser humano, ele é fantástico nisso, né? Mas que todo este modelo à distância, ele é desafiador para a gente. Uma das coisas que a gente fez desde o início foi apoiar a nossa liderança em como que a gente faz isso. Nós viemos de uma cultura, de um formato de trabalho onde você olhava na sua frente e enxergava todo mundo. Aqui estão todos, eu vejo quem está trabalhando, quem não está trabalhando, o que está fazendo, se a pessoa está triste, se a pessoa está com algum problema, né, pelas expressões. Então, naquela realidade era muito mais fácil. E aí e agora? Você não está mais vendo as pessoas. Você não sabe se elas estão trabalhando ou não estão trabalhando, o que elas estão fazendo, se elas estão bem ou se elas não estão bem. Então, a primeira coisa que a gente fez foi realmente buscar conteúdo, buscar material, porque era novo neste formato para a maioria das organizações, mas a gente buscou isso, de como a gente poderia apoiar a nossa liderança para o modelo da gestão à distância. Então, a gente desenvolveu conteúdos para todos, e algo que, inclusive através de pesquisa de termômetro de crise que a gente fez na época para entender como é que estava a situação dos funcionários, nos trouxe algumas respostas, e a gente viu a necessidade, então, de, se você não está vendo as pessoas, como que você faz com que elas estejam mais próximas. E aí a gente viu que a comunicação constante, incisiva, teria também um papel fundamental nesse trabalho de gestão à distância, de manutenção aí,
de clima organizacional, de engajamento das pessoas, delas se sentirem fazendo parte. Então, teve um trabalho forte, tá? De apoio à liderança. Então, esse foi o primeiro desafio, porque não fazia parte do dia a dia, de manter as pessoas conectadas com a organização, e aí, através da comunicação e da gestão, a gente identificou que isso era extremamente importante. E nós também estávamos passando por um outro desafio, que era a nossa transformação cultural, né? E aí a gente ficou no impasse. E agora? Continuamos ou não continuamos? E a gente discutiu e viu que isso também poderia ser, inclusive, um auxílio, né? Mesmo sendo um desafio, no presencial ela já era, mas que todo esse trabalho poderia ser mais um reforço de conexão com as pessoas, né, de mostrar, através da comunicação e das ações, qual era o direcional da empresa. Isso era algo muito importante para onde nós estamos indo, quais são as ações, o que a gente espera das pessoas. Então, a gente também deu continuidade a esse trabalho de transformação cultural, e isso foi, sem sombra de dúvidas, até porque isso se reflete em pesquisas que nós fazemos até hoje, recentemente na Great Place to Work, onde nós fomos certificados, e que mostra para a gente, então, a importância que isso teve para que a gente pudesse passar da melhor forma possível, porque fácil não foi para ninguém, né? Por esses desafios. Não, perfeito, perfeito. E diante desses desafios e também dessas ações que tu colocou agora, que vocês já vêm fazendo, quais foram os principais reflexos, então, que tu vem observando nos colaboradores, né, diante de tudo isso que está acontecendo, mas também depois dessas ações, né, que vocês vêm trazendo para a empresa? Olha, o que a gente percebeu, ou que ficou mais fortemente evidenciado quando todas as pessoas foram para casa, né, é que efetivamente a empresa são as pessoas. Porque a gente fala muito isso, mas hoje cada pessoa na sua casa é a empresa. Então, a gente passou por um movimento, né, de frequentar a casa das pessoas. Então, antes, a pessoa deixava a casa dela quando ela passava assim, do portão, digamos assim, né, da empresa para dentro. E agora o movimento foi inverso. A gente, cada um, passou a conviver, a fazer parte daquele universo que agora também é a empresa, nessa nova realidade. E aí você tem que lidar com todo esse contexto, né? Então, a pessoa não está mais ela só, com a família dela em casa, com o resto das coisas lá fora. Ela está com a sua família, com filhos, com pets, enfim, com tudo o que compõe esse universo. E a gente, até por não estar no home office tradicional, passou a ter o cuidado para olhar essa singularidade, né? Porque cada universo é diferente, e isso é algo que cada vez mais vai contar por tudo que a gente está vendo, né? Por experiência de usuário, por buscar mais essa questão da empatia, de entender como é que o outro enxerga as coisas e lida com a situação. Então, algo que hoje ainda reflete é de que a gente passou a conhecer muito mais os nossos funcionários, uns aos outros, e agora você muitas vezes conhece o esposo, a esposa, o filho, né, o gato, o cachorro também estão nas reuniões. Às vezes eles não aparecem, mas você escuta eles, a pessoa está ouvindo o negócio acontecer. Então, isso tudo eu traduzo como a questão da empatia, né? Que é algo que antes eu acho que ela estava assim, mais na teoria, e que agora efetivamente incorporou nas pessoas. A gente vê nas interações o quanto isso se apresenta, sabe? As pessoas estão mais tolerantes com a realidade de cada um, porque, de novo, antes, muitas vezes, se não fosse explicitado pelo teu funcionário que você não tinha como saber, e agora, às vezes, até no imprevisto, durante uma videochamada, você fica sabendo. Então, assim, a empatia,
a tolerância, a diversidade, que também você muitas vezes não percebia, e que faz parte da nossa realidade. Então, essa aproximação é algo que aconteceu fortemente e colocou todo mundo relativamente, eu diria, num pé de igualdade. Em que sentido? Todos estamos distantes, nos vendo através de uma câmera, e nesse sentido, então, todo mundo é virtual, né? Então, a gente tinha algumas situações de muitas vezes nossos colaboradores que estavam em regionais, que não ficavam no headquarter, não ficavam na matriz, porque a gente está distante, agora está todo mundo distante. Né? E isso reflete de novo na empatia, porque daí eu posso me sentir como ele se sentia muitas vezes quando a gente tinha interações. E que é uma das nossas preocupações, inclusive, quando a gente fala de voltar para o modelo híbrido, né? Pensando aí no futuro, de como é que vai ser, e as discussões estão em torno disso. Não só para nós, eu vejo que a discussão de parceiros aí que a gente conversa, de colegas que a gente conversa, tem essa intenção de modelos híbridos. E a preocupação é, tá bom, como é que eu vou, então, agora lidar com as duas coisas? Eu vou ter uma parte da minha equipe no presencial e uma parte da minha equipe no híbrido. Como é que eu faço para não esquecer? Porque é muito fácil a gente retroceder aquilo que durante muito tempo foi a nossa forma de trabalho, né? Claro. Então, como é que eu faço agora para não retroceder e esquecer e marcar uma reunião só com a minha equipe que está presente? Essa pessoa que está distante agora não vai ser num formato forçado, vai ser num formato flexível, né? Que ela também se sinta parte dessa equipe. Então, a gente vê aí que tem muitos aprendizados, né? Tem muito desenvolvimento, e que a gente vai poder aproveitar muito isso quando a gente tiver opções, porque hoje não são opções, né? Sim, hoje não, definitivamente não é ainda uma opção, né? E voltando um pouquinho, né, na questão das ações que tu trouxe, né? Não sei se tu pode compartilhar com a gente mais algum exemplo, né, de ações ou alguma ação que vocês vêm fazendo na prática mesmo, que tu considera bastante assertivo, né, nesse momento dessa gestão remota. Sei que vocês já fazem várias ações, já faziam, mas especificamente nesse momento de distanciamento, né, na gestão remota. Esse reflexo que eu acabei de comentar, que é a questão da empatia, ele também se deu por algumas ações que nós fizemos de tentar, no início, agora isso já está mais natural, mas de fazer com que as pessoas trabalhassem com naturalidade com os imprevistos dos seus escritórios, né? E compartilhassem isso com a gente. Então, eu lembro que a gente fez uma campanha lá do Em Casa por Todos, né, que, inclusive, ele acabou até hoje sendo minha frase lá do Skype, né, do título de Skype, que era para as pessoas dizer assim, olha, existe uma razão maior, a gente entende esse momento, mostra aí para a gente como é que é o teu cantinho, como é que é o teu escritório. E aí todo mundo, assim, a minha foto também foi com meu esposo, com a minha pet, porque volta e meia, inclusive ela sobe aqui na minha mesa e quer espiar o que está acontecendo na vizinhança, ou ela aparece numa reunião. A gente queria tirar mais essa pressão dos nossos funcionários, porque eu recordo que as primeiras reuniões tinha gente segurando o filho pelo braço para ele não aparecer no meio do Skype, mutava o microfone porque apareceu algum barulho, a gente ainda muta em alguns momentos, mas hoje não é para tudo, porque está muito claro, nós estamos com a nossa família, os filhos aparecem, então para dar um oi para a galera, desejar um bom dia. Então, isso é uma ação que a gente entende que é muito salutar, tá? Para tornar, assim, esse ambiente menos pesado diante de tantas notícias e tantas outras coisas, né, que a gente está vivendo. Então, isso foi uma ação muito importante. Eu falei que nós fizemos uma pesquisa de termômetros de crise, isso foi bem no início. Se não me engano, a gente foi em março que veio, né, essa questão do isolamento aí forçado. Então, foi abril ou maio, a gente já fez essa pesquisa, já teve ali bastante insumos. E aí nós também viemos com um trabalho de apoio emocional, onde a empresa ofereceu, através de uma parceria, apoio psicológico para os funcionários. Então, os funcionários, isso é extremamente sigiloso, como todo o trabalho, né, de atendimento psicoterápico ou até de outras especialidades, se fosse o caso, requerem. Então, isso foi algo que a gente também quis proporcionar
porque ficou também evidente o medo com relação à doença. Né? As pessoas estavam com receio que a sua empresa, de repente, tivesse dificuldade financeira ou de que perdesse seu emprego, mas eles também tinham receio tanto da sua doença, né, da sua condição, quanto das pessoas queridas, de outras pessoas, do que estava acontecendo. Então, a gente entendeu que, nesse momento, vir com um apoio psicológico é muito importante. Né? Nesse material de desenvolvimento da liderança que foi proporcionado para a gestão à distância, a gente falou muito do acolhimento. Então, assim, cuidado, não entre nas reuniões e a gente chega... E aí? E aquele relatório? Espera aí, conversa um pouco, vê se está tudo bem para a pessoa naquele momento, se ela está precisando de alguma coisa, quais foram os últimos acontecimentos, né? De preferência, abra a câmera, porque a gente... Se a pessoa realmente não começar a soluçar com a câmera fechada, você não sabe se ela está bem ou se ela não está. Ela pode estar escondendo de você que ela não está bem, né? Com tudo isso que está acontecendo. Às vezes a gente não sabe que alguém da família dela, de repente, está internada, está com outro problema. A gente sabe que o que era falado, né? O problema não estava só com a Covid. O colapso, né, do sistema que estava preocupando, porque existem outras doenças ainda, né, a serem cuidadas, a serem tratadas. Então, esse apoio psicológico foi muito importante. A gente vê que isso foi realmente um diferencial, foi muito elogiado pelos funcionários. A gente estimulou happy hours e encontros, cafés virtuais também para aproximar. Inclusive, agora nós temos o nosso arraiá, né, virtual. Afinal, estamos aí no mês de junho, mês do São João, onde a gente compartilhou neste ano, em vez de, a gente sabe que pode ser mandado um kit para casa do funcionário, mas a gente falou, vamos mandar um cardápio de comidinhas de festa junina, porque isso tem todo um envolvimento, né? A família pode participar, fazer juntas isso. Então, tem várias formas que a gente vem encontrando de tornar um pouco mais leve, né, esse momento que a gente está vivendo. E até porque já tem aí vários estudos que mostram as pessoas realmente elas estão trabalhando mais, aquele horário que a gente falava que em vez de estar no trânsito ia estar em outro lugar, as pesquisas mostram que a gente acaba se dedicando mais ao trabalho. Né? Já passamos por momentos piores, segundo as pesquisas, de desequilíbrio entre vida pessoal e profissional, porque agora está tudo no mesmo lugar. Então, tudo tem suas desvantagens também, né? E a gente precisa ficar atento. Então, a gente sempre está fazendo alguns movimentos para poder aproximar as pessoas, trazer oportunidades para eles estarem também em grupos, porque esses eventos, então, há uma confraternização da área para que isso não pare. Então, há toda uma adaptação, né, na verdade, dos trabalhos que a gente fez. Muito interessante, são ações que muitas vezes não envolvem um investimento alto, são coisas simples, na verdade, né? Que qualquer empresa daqui a pouco pode se organizar, independente do porte. Então, são ideias bem interessantes mesmo, né? Que tu trouxe aí pra gente. E agora, pensando assim, tu trouxe, né, antes a questão do modelo híbrido, né? Que tu acredita que possa vir a acontecer nas empresas. Então, explorando mais um pouquinho sobre isso, assim, qual a tua visão do futuro, né? Quais as tuas previsões e como tu acredita que os profissionais de RH devam se preparar para esse futuro presente aí que a gente já tá enxergando, né, com a questão agora da vacina, enfim, desse futuro próximo, vamos colocar assim. Como tu enxerga essa preparação dos profissionais? Alice, assim, eu acho que por treinamento e desenvolvimento estar dentro da área de RH, a questão do desenvolvimento sempre foi algo muito presente nessa área. E aí a gente ainda tem um telhado de vidro, né? Aquela coisa, em casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau. Então a gente eu sempre vi a área de RH como uma área que sempre buscou isso e ser exemplo disso, porque sempre buscou para a organização, né? Então, o que eu vejo e que você comentou, né, nesse futuro meio presente, porque o futuro, ele
eu não vejo que ele possa mais ser planejado como nós planejávamos. Quando eu me recordo que quando eu aprendi o que era VUCA, mudou para BANI. E provavelmente agora eu já devo estar falando um acróstico antigo, porque já deve ser outro e eu só não estou sabendo. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para estar preparado para um futuro que está chegando cada vez mais rápido, porque eu tenho uma visão de que a diferença está na velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? De um futuro que, então, é incerto. Quando você menos espera, aparece um cenário de pandemia, né? Tudo bem, a gente pode tentar fazer previsões, ver movimentos, mas as coisas, às vezes, você está achando que elas vão levar um tempo para chegar até você e elas chegam muito mais rapidamente, muito mais repentinamente. Então, eu acho que tem uma receita que ela não é nova, ela está tomando novos formatos e com uma outra dimensão, né? Que a gente fala muito hoje do lifelong learning, né? Um aprendizado aí pelo resto da sua vida. Para a gente da área de RH, a gente sempre ouviu de uma outra forma, tem todo um contexto, né? Mas sobre você estar eternamente aprendendo. Então, eu vejo que isso é a base para você estar pronto para qualquer coisa que possa acontecer, tá? Você está buscando sempre referenciais. E outro acontecimento no momento da pandemia, eu não me recordo de nós termos, num volume tão grandioso, de instituições tão sérias, com conteúdos tão bons, gratuitos, para as pessoas, como nesse período da pandemia. Porque, olha, foi um negócio fantástico o que aconteceu em termos de disponibilização de conteúdo para as pessoas, né? Dos mais variados temas. Aí não me refiro só a conteúdos de RH, sabe? E que, inclusive, nos deram muito suporte para tudo aquilo que a gente compartilhou com a organização. Então, eu vejo que, assim, a dica que eu dou é, cara, continua aprendendo, continua se desenvolvendo. Isso nunca vai ser demais, né? Você sempre vai estar acompanhando aquilo que está acontecendo. E assim, pode ser que você não esteja na frente, mas esteja pelo menos do lado, atrás não dá para passar. Então, você está acompanhando as coisas que estão acontecendo, tá? E aproveita. Eu acredito que esse advento de conteúdos não veio para passar, ele veio para ficar. E a gente vê que isso está numa constante. E assim como a gente falou do modelo híbrido, esse modelo também não vai desaparecer. Pelo menos essa é a minha crença, tá? Então, assim, continue. Porque a gente tem visto cada vez mais o RH ganhando espaço por todas as ações que vem tomando, por todo o protagonismo que vem exercendo, né? E se você estiver acompanhando, se você estiver se desenvolvendo, você vai ter espaço para isso. Você vai fazer parte dessa mudança, você vai fazer parte, né, dessa evolução e dessa superação de desafios como esse que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, eu acho que hoje, assim, essa é a principal dica que eu poderia dar para que as pessoas não esqueçam, assim. E é muito fácil, estava falando essa semana mesmo com a minha gestora, é muito fácil a gente ser engolido pelo dia a dia e deixar de fazer aquilo que é importante, mas não necessariamente é urgente. Só que se você não der atenção, em algum momento ele vai virar urgente e talvez ele até perca relevância. Então, assim, se mantenha atualizado, continue estudando, e isso é um caminho também, que não vai ter fim, tá? É eterno. Perfeito, então eu até ia te perguntar agora dicas para tu compartilhar, mas tu já compartilhou dicas ótimas mesmo agora, né, com os profissionais de RH, enfim. Então, assim, a gente está se encaminhando para o fim da nossa conversa muito boa, o teu conteúdo realmente excelente. Então agora, né, quero te agradecer de novo a participação, mas agora, por último, quero te deixar um espaço aberto, então, para tu poder trazer alguma coisa que tu ache relevante, fazer um fechamento, né? Depois a gente pode divulgar aqui para as pessoas também os teus contatos de LinkedIn, daqui a pouco para as pessoas estarem te conhecendo melhor, fazer um network, enfim. Então, eu queria deixar esse espaço final para que tu possa
fazer esse fechamento, trazendo mais alguma coisa que tu acha relevante para a gente fechar a nossa conversa que foi. Você falou isso, né? Se eu tivesse mais uma dica, e enquanto você estava falando, enfim, acabei lembrando aí de um conteúdo importante e recente, agora de junho, saiu o relatório do Fórum Econômico Mundial, onde eles listam as 10 principais soft skills, né, para as organizações e, consequentemente, para cada profissional. Então, fica mais uma dica aí, olhem esse material, tá? Super relevante, falando das competências, né? Fala de 2021, porque foi um relatório desse fórum, mas a gente sabe que são competências importantíssimas quando a gente fala no futuro do trabalho, no futuro de profissionais de RH, tá? E então vou me despedindo, gostaria novamente de agradecer a vocês pelo convite, parabenizar a Grow pelo evento, por ter pensado num dia especial aí, para valorizar todos esses profissionais de RH, né? Das ações que eu trouxe aqui, todas elas foram pensadas por todos eles, tá? Não é só a área de desenvolvimento, tem a área de relações trabalhistas, tem a área de comunicação, e recentemente nós tivemos uma live onde nós ouvimos a professora Betânia Tanuri falando, e tem uma frase dela que nós conhecemos, mas que voltou em voga, e que eu achei muito importante, então está bem fresco aqui, tem a ver com isso que a gente está falando. Não tem um profissional perfeito, mas tem equipe perfeita, né? Então, parabéns a todos os profissionais de RH em todas as suas especialidades. É importantíssimo e cada um é fundamental para o andamento do negócio. Então, parabéns a todos e parabéns a Grow. Muito obrigada. Muito obrigada também, Rafael. Eu que agradeço. A nossa conversa foi muito boa, foi uma pauta excelente, um assunto bastante atual. Então, muito obrigada mais uma vez. Então, a gente encerra aqui mais uma conversa do nosso evento. Muito obrigada a todos.